Vou falar de crenças, convicções e atitudes. Eu não posso esquecer desse negócio. Crenças, convicções e atitudes. Olá pessoal, sou o professor Marco Darenberg. Estou aqui com vocês para mais uma aula de ensino religioso. E nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre três coisas: crenças, convicções e atitudes. Pessoal, quando nós falamos em crenças, logo, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, quando a gente fala em crença, a primeira coisa que a gente pensa, que vem na nossa mente, é religião ou religiões. A palavra crença está ligada à fé. Crer é ter fé, né? Então a palavra crença ela é a mesma coisa que fé. Então a gente fala disso, já a primeira coisa já pensa em meio religioso. E não está errado, não está errado. Todas as religiões, elas dependem de crenças. As religiões, nós sabemos que elas têm as suas cosmovisões, elas têm as suas doutrinas, elas têm os seus ensinamentos morais e éticos, elas têm as suas liturgias dos seus cultos, dos seus encontros, elas têm os seus sacerdotes, a sua hierarquia. Isso é comum entre as religiões. Mas algo que as religiões precisam, necessitam e não podem deixar de ter, porque senão elas não conseguem nem se organizar, são as crenças. As suas crenças no sobrenatural, as suas crenças na origem da vida, as suas crenças sobre as influências durante a vida e as suas crenças na vida após a morte. Mas quando a gente fala em crenças, não é apenas no meio religioso que existem crenças, ok? Nós temos então, por exemplo, existem crenças, né? Existem o crer em ideologias políticas, partidárias, questões filosóficas, então questões sociológicas, tem várias outras áreas que existem as crenças. As pessoas elas têm as suas próprias crenças. Então as crenças elas sim estão ligadas à fé, à religião, ou melhor, à religião, né? Porque a fé é a mesma coisa que crer, mas também existem as crenças em outros aspectos da vida humana, como esses que eu já citei, né? Correntes políticas, partidárias, enfim. Tá? Então a crença ela vai além do meio religioso. Agora, por que eu botei aqui convicções e atitudes? Porque as pessoas, através das suas crenças, e agora eu quero falar um pouquinho mais em âmbito religioso, já que eu expliquei aqui que a crença não é só no meio religioso, mas eu vou falar mais sobre o meio religioso e fazer um paralelo com outras situações. As crenças, elas geram convicções. Por exemplo, uma pessoa que crê em uma crença religiosa, para ela aquilo vira uma convicção. As pessoas que creem, que são membros de uma religião que crê na reencarnação da alma, que a pessoa morre, o corpo morre, é sepultado, a alma vai para o mundo, para um plano sobrenatural e que fica lá nesse mundo celeste aí por um tempo e depois reencarna num novo corpo. Para ela, aquela crença vira uma convicção. Então é uma convicção que aquilo é certo. Outras religiões, como o cristianismo, crê que as pessoas vão morrer, a alma vai para um céu e que depois, quando Jesus vir buscar a sua igreja, que é o que o cristianismo ensina, vai haver a ressurreição dos mortos e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, aqueles que forem de Cristo e que vão ter um encontro com Jesus nos ares e que vão receber um novo corpo e vão viver num estágio diferente. Então essa crença também gera convicção nessas pessoas de que aquilo é verdade e elas vivem com aquela convicção, com aquela confiança, ok, pessoal? E agora vamos falar um pouquinho das atitudes. Então as crenças levam a ter a convicção. Aqui ainda, deixa eu abrir um parênteses, que eu disse que ia falar do religioso e falar de outras situações também para dar um paralelo. As crenças, assim como no religioso, como eu falei da política, as crenças, por exemplo, pessoas que creem em uma ideologia política de esquerda ou numa ideologia de política de direita, enfim, né, são visões diferentes sobre política, não é o foco aqui, mas são visões diferentes
de pensamento de como se deve governar, como se deve comandar o poder político, ok? As pessoas que têm essas crenças ou de direita ou de esquerda, elas vão ter as suas convicções, e as suas convicções a crença, as suas convicções vão formar as suas ideologias, vão formar aquilo que elas creem que seja a melhor forma de governar, tá bom? E as atitudes? As crenças levam a nós termos as nossas convicções, sejam elas religiosas ou não, e também levam às atitudes, né? O final das coisas são as atitudes, porque uma pessoa que crê em algo, em uma doutrina, ou é membro de uma religião, ou às vezes nem é membro de uma religião, mas tem as suas próprias crenças, mesmo que ela não frequente uma instituição religiosa, de uma corrente religiosa, as pessoas mesmo assim elas têm as suas próprias crenças no sobrenatural e também nas coisas do dia a dia, da sociedade, da política, enfim, da economia. Isso gera o quê? As pessoas terem atitudes. Nós somos movidos a ter as nossas atitudes, por exemplo, quando nós vamos lá para as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, tem um monte aí, né? E nós vamos nos expressar, nós vamos postar um texto que seja relacionado à religião, ao meio religioso, à política, à sociedade, à filosofia, enfim, nós vamos expor a nossa opinião, ou nós compartilhamos o que alguém, é a mesma coisa, você escrever lá algo, ou compartilhar algo que alguém publicou, você está concordando com aquilo, dando anuência para aquilo. Então, são as atitudes, as nossas crenças geram as nossas convicções, e as nossas convicções nos movem a tomar uma atitude, a defender um partido político, a defender uma corrente política, a fazer apologia a uma determinada religião. Então isso gera uma reação em cadeia, pessoal. As crenças geram as convicções, que geram as nossas atitudes. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha de ensino religioso, e um grande abraço e até a próxima. Valeu!